Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Amém? Irmãos, quero deixar uma palavra aqui bem breve, que está em Mateus 2, versículo 23 ao 28, Quem puder ter sua Bíblia, estiver a Bíblia aí perto, que puder estar abrindo a Bíblia para poder a gente estar acompanhando aqui aquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, grande Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, graça nós te damos por essa tarde, por mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra e de sentir a Sua presença. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa todos os nossos pecados, Pai, tanto os meus quanto daqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Que o Senhor Jesus vá de encontro a cada vida, que o Espírito de Deus nos convença, Senhor, e fale, Senhor, profundamente aos corações e mente, que cadeias sejam quebradas, libertas, pessoas sejam libertas do engano, Senhor, e que o Espírito Santo possa os convencer, trabalhar, Senhor, com a Tua graça e Teu poder na vida deles. É o que eu te peço, te agradeço, em Teu poderoso nome. Amém. Senhor, vamos lá, no nome de Jesus Cristo, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os seus com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos com que eles estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até o sábado é Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Essa palavra o Senhor Jesus Cristo estava querendo ensinar aos escribas daquela época, aquelas pessoas daquela época, que eram religiosas. São pessoas que cumpriam a palavra de Deus, são judeus, são pessoas que cumpriam ali a Torá, os mandamentos do Deus vivo, o Pai Celestial. Só que essas pessoas eram pessoas religiosas, como eu já disse, não eram pessoas que tinham o coração aberto para aprender com Deus, para fazer verdadeiramente aquilo que eles falavam, por isso que são chamados fariseus. Eles não faziam aquilo que eles liam, Eram pessoas que criticavam ali outras pessoas quando ia fazer o bem, quando ia fazer o certo. E Jesus chegou ali para dar uma lição para eles. Aleluia, glórias a Deus, porque Ele pode dar a lição, Ele pode salvar, Ele pode te libertar, Ele pode transformar totalmente a sua vida. Quando você deixa o sistema religioso e você passa verdadeiramente crer nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nas palavras do Salvador, nas palavras daquele que veio nessa terra em carne, para poder fazer a obra do Pai, Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento eu deixo essa palavra porque o Senhor Jesus Cristo, Ele ainda está presente conosco, porque Ele disse, na sua palavra, Mateus e Lucas, Ele disse que estaria conosco até o fim dos séculos. E Ele está, Ele vive, Ele reina para todo sempre, Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa tarde o Senhor Jesus Cristo te chama a sua atenção, assim como a minha atenção,
que nós devemos fazer aquilo que agrada ao Pai, que nós não devemos ter uma vida religiosa, porque uma vida religiosa é uma vida vazia, uma vida onde Deus não cabe. Mas quando nós temos uma intimidade com o Filho do Deus Altíssimo, com aquele que foi para a cruz e morreu no seu lugar, morreu na cruz, se esvaziou todo o seu corpo, se esvaziou do seu sangue, dando o seu sangue na cruz para mim, por você e por todos aqueles que nele crêem, diz a palavra. Então, ele vem nos ensinar a ter comunhão com ele, a ter intimidade com ele e não andar pelo sistema religioso, ser uma pessoa religiosa, né? Ser uma pessoa que você está ali cumprindo aquilo que te ensinaram, né? Que quando nós nascemos e crescemos, nós temos uma religião que nossos pais nos ensinou, não é verdade? Assim também eles tinham a Torá, que é a Bíblia, né? Mas eles seguiam o que estavam ali. Mas o Pai enviou o seu Filho para que as coisas pudessem mudar no sentido de melhor. Ele veio para salvar até aqueles mesmo que estavam ali, tanto que Jesus veio para os seus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não quiseram, né? Os seus desfizeram, né? Então, aqui ele diz, tanto que na cruz eles colocaram aquela placa, né? Dizendo Rei dos Judeus, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, né? Infelizmente, essa é a palavra. Que nessa tarde você não venha rejeitar o Espírito de Deus, que você não venha rejeitar a palavra de Deus, que vem te abrir os seus olhos, que vem te dar a salvação, porque Jesus tem pressa de voltar e buscar um povo não religioso, mas um povo que verdadeiramente tem um coração aberto para com Deus, um povo que queira verdadeiramente intimidade com o Filho de Deus. E esta é a palavra do Filho de Deus. Essa palavra não é da Teresa, não é da irmã Teresa, não é de igreja evangélica, não é de igreja católica, não é do centro espírita. Não, essa palavra é do Senhor Jesus Cristo, daquele que vive e que reina para todo sempre, do Filho do Deus Altíssimo. Essa palavra veio nessa tarde para abrir os seus olhos. O Senhor Jesus está falando contigo. E aqui ele disse, no versículo 25 ele disse, mas ele disse, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os seus que com ele estavam? E ele diz mais embaixo, 26, ele diz, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, o sumo sacerdote, comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Jesus perguntou. Vocês não lembram que Davi fez isso? Olha, está registrado lá. Os pães da propiciação são os pães sagrados. Somente os sacerdotes podiam comer. Era o pão que era oferecido, consagrado ao Deus Altíssimo. E ninguém podia entrar ali para comer, a não ser os sacerdotes. Mas por que Davi foi lá e comeu uma coisa que era consagrada ao Senhor e que ninguém poderia comer, e que se alguém tocasse nas coisas consagradas ao Deus vivo era fulminado? Somente o sacerdote tinha verdadeiramente a liberdade de comer, porque eles foram chamados para isso, porque eles eram homens consagrados, separados, né, do pecado do mundo. Mas Davi era um homem de guerra, mas Davi também era um homem ungido. E ele estava com fome, ele e seus homens que vinham de uma batalha, estavam fugindo, né, de Saul, de perseguições. E o único lugar, porque ele correu para ter comida, né, para dar para ele seus homens, e ele não conseguiu. E o único lugar que tinha o pão era o pão sagrado. E não era lícito, Jesus está falando aqui, verdadeiramente não era lícito que comesse
pessoas comuns comessem, somente o sacerdote. E ele disse, ele teve fome, e ele pegou o pão, os quais não era lícito comer, senão o sacerdote, dando também aos que com ele estavam. Eram muitos homens que andavam com Davi. Eles comeram o pão. E então Jesus está falando sobre uma coisa que era proibida, né? Entre aspas, Deus proibiu, era sagrado. Uma pessoa comum não podia comer, somente os sacerdotes, aqueles que eram separados para aquilo. E o pão que ficava continuamente diante do Senhor era o pão sagrado. Mas o Senhor permitiu que Davi comesse e ainda desse os seus homens de guerra. Por que Deus permitiu que Davi comesse e não acontecesse nada com eles? Porque o Senhor é Deus que vê a necessidade e não a religiosidade. Ainda que o Senhor deu ali como mandamento para os sacerdotes, mas se o teu povo, que é o povo dele, sentisse necessidade, como Davi estava com fome muitos dias, ele e seus homens padecendo, e então Deus está mostrando ali que ele pode mudar regras que ele mesmo criou. Quando há em jogo ali uma pessoa que o Senhor escolheu, chamou para si, uma pessoa importante. Davi era importante, mais do que os pães da propiciação, muito mais importante do que o pão sagrado. Aleluia! E Deus manda falar por essa pessoa que está escutando nessa tarde, que você é muito mais importante do que um pão sagrado. Você é muito mais importante do que a sua religião que você segue. Muito mais importante do que aquilo que você pensa acreditar que é a vontade de Deus para a sua vida. Mas se você estiver aberto e aberta à voz do Espírito Santo, você vai entender que nessa tarde o Senhor quer te mostrar coisas novas. O Senhor quer te aproximar dele, não pela religiosidade, mas pela palavra dele. Deus quer que você o conheça pela palavra dele. Deus quer que você saiba que ele é poderoso para te libertar de todo esse mal, todo o mal que está na sua família, todo o mal que tem te causado, toda a opressão, toda a depressão, todo o desânimo, todo o desejo de suicídio, de morte, todo espírito contrário que trabalha contra ti. O Senhor Jesus Cristo é o que tem a chave. É aquele que quebra correntes, que liberta o teu povo e pode mudar decretos, pode mudar mandamentos religiosos para te salvar, para te abençoar, para te alimentar espiritualmente também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. E agindo o Senhor Jesus Cristo, quem impedirá? E aqui ele vai continuar dizendo, aleluia, diz no versículo 27, e diz-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus estava falando com os fariseus. Que o sábado foi feito para o povo, era um mandamento que o Senhor Deus deu a Moisés, para que aquele povo descansasse, tirasse um dia da semana para buscar ao Senhor Deus, para agradecer ao Senhor Deus, para lembrar o que o Senhor Deus fez com eles, em favor deles, tirando eles do Egito, trazendo eles para a libertação, tirando do estado de escravidão para a libertação. Então o sábado foi feito para o homem lembrar dos feitos que Deus fez em favor do homem. Então Jesus estava dizendo que o sábado não foi feito por causa do homem, né? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, perdão. O sábado foi feito por causa do homem. Para quê? Para lhe ensinar, dar a eles, porque eles não tinham lei, eles não sabiam como se comportar, não sabiam, eles sempre foram escravos, não tinham intimidade com o Senhor há muitos séculos. Então o Senhor teve que fazer aquelas leis para que eles pudessem ter ali, como se diz,
Como que eu vou explicar para vocês? Assim, o Senhor deu para que eles pudessem organizar, ter ali uma organização, né? Porque a religiosidade, a religião é isso, é um padrão, né? Então Deus deu essas leis para que eles tivessem um padrão, para que eles não vivessem de qualquer jeito ali no deserto. Até porque o Senhor não chamou eles, não tirou eles do Egito para eles ficar caminhando no deserto, e sim para conhecer o Deus. Esse tempo que o Senhor chamou eles, atravessando eles no deserto, para eles conhecer ao Deus vivo e reconhecer os feitos do Deus vivo. Então o Senhor separou ali o sábado para eles, mas Jesus veio explicar para eles que o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem tivesse um tempo para buscar a Deus. Mas o sábado não era mais importante do que a salvação do homem. Aleluia, é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus veio, ele diz, eu sou. Aqui embaixo ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Ele diz, assim o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Porque ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Ele veio para quebrar essa religiosidade, para quebrar essa hipocrisia, porque eles estavam ali no sábado, eles não trabalhavam, eles não faziam nada, mas tinha coisas ali, não era todos, né, irmãos, a gente sabe, mas tinha pessoas ali, como os fariseus, que não cumpriam, era hipócrita, né? Então Jesus veio dizer, eles não cumpriam totalmente a Torá, né? Assim, claro que em todo lugar, em toda religião vai ter um ou outro que não vai cumprir, isso aí é normal, é do ser humano, é do homem. Mas aqui Jesus estava falando, não por isso Jesus está falando que o homem é mais importante do que uma lei, do que uma religião. Jesus está falando, eu vim para salvar as almas, as pessoas, aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para mim, Jesus veio para você, Jesus veio para te salvar, Jesus veio para me salvar. Salvar de quê, irmã Teresa? Salvar de ir para um lugar que não é o lugar que Deus fez para os filhos de Deus, né? Que é um lugar de tormenta. Aqueles que não têm o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, né? Quando o Senhor chamar, o Senhor cantar sua pedra para algum lugar, a sua alma irá. E espero que esteja na vontade do Senhor. E é isso que o Senhor Jesus está falando nessa tarde. Ele veio para salvar, para te salvar. Com essa palavra o Senhor está falando a religião, a religiosidade na qual você aprendeu não é mais importante do que a sua salvação. A sua salvação, a sua intimidade com Cristo, a sua intimidade através da palavra. Como é que a gente tem intimidade com o Senhor? Através da palavra de Deus. Então eu deixo essa palavra para que você possa começar a ver o que o Senhor Deus tem para você, o que Ele quer. Busque dentro da palavra de Deus, porque Jesus também é o Senhor do sábado, até Senhor do sábado o Senhor Jesus é. Então não é a religião mais do que o homem. O Senhor não quer você religiosa, o Senhor quer que você tenha comunhão com Ele, seja salvo em Cristo Jesus. Então, através do Senhor Jesus Cristo, do sangue dele, da palavra de Deus, nós podemos ter acesso a Ele, acesso ao Pai, sem intermediários, porque Jesus é o único intermediário. Ele diz na sua palavra, Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus senão por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador. Se você crê, você toma posse dessa palavra. Se você crê, deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo nessa tarde, que Ele possa entrar na sua casa, no seu coração, fazer morada, que Ele possa entrar
na sua família e transformar e libertar, porque para isso veio Jesus, para libertar, salvar, transformar, trazer paz, trazer luz para a sua vida. E quando Ele te chamar naquele grande dia, você entrará pelas portas do céu, e não irá para aquele lugar de tormento por causa de uma religião e nem de religiosidade, mas sim que você tenha salvação em Cristo pela comunhão do Senhor Jesus Cristo, pela comunhão da palavra e pelo sacrifício da cruz. Amém? Vamos orar e agradecer. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa santa, poderosa palavra, Deus. Continua falando o seu coração de cada um, Senhor, que o Espírito Santo possa transformar, libertar, que cada um seja abençoado nos seus lares, sua casa, Senhor. Eu declaro a bênção e a vitória do Senhor Deus vivo sobre a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, irmãos? A paz, Senhor, e até a próxima.